Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava... Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus tinha saído em uma cruzada evangelística. Lá em capítulo 1, versículo 38 e 39, diz assim: Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também eu possa pregar. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Então Jesus, ele nasceu em Belém, ele cresceu em Nazaré, porém ele foi expulso de Nazaré. E quando ele começou o seu ministério, ele ficou em Cafarnaum. Então todas as vezes que ele saía numa cruzada para pregar a palavra, para anunciar o evangelho do reino, ele sempre voltava para Cafarnaum. E nesse texto que nós lemos, ele está voltando. E a Bíblia vai dizer que ele não estava na casa, ele estava em casa, ou seja, dizendo que ele morava naquela casa. Alguns vão dizer que esta casa era a casa da sogra de Pedro. Não sei se é ou não é, mas eu sei que ele estava, a Bíblia diz que ele estava em casa. Isso é a bênção. Porque, irmãos, quando as pessoas ficam sabendo que Jesus estava em casa, postaram nos grupos, anunciaram no Face, no Instagram, a casa encheu, a casa lotou. As pessoas ficaram até do lado de fora da casa. Por quê? Porque as pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em casa. Por isso que elas vieram, porque quando Jesus está, irmãos, milagres acontecem. Quando Jesus está, portas são abertas. Quando Jesus está, vidas são salvas, vidas são libertas, porque Jesus está. Então, quando Jesus chegava, vinha com ele uma multidão de pessoas. Porém, a multidão nem sempre é sinal de coisas boas, porque no meio da multidão existem vários tipos de pessoas. E vem pessoas para ouvir a palavra de Deus, mas também vem pessoas para criticar, para falar mal. Vem pessoas que precisam de um milagre, mas também vem pessoas que querem ver os milagres. Porque quando tem a multidão, tem vários tipos de pessoas. E nós vemos na Bíblia que a multidão muitas vezes atrapalhava de vez de ajudar. Porque aquela mulher do fluxo de sangue, ela queria tocar em Jesus, mas tinha uma multidão rodeando Jesus. Mas aquela mulher tinha fé. E porque ela tinha fé, ela venceu os desafios e ela tocou em Jesus. A Bíblia vai dizer que tinha uma multidão rodeando Jesus, mas tinha um cego que estava clamando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E aquele homem foi até Jesus levado, porque a multidão falava assim: para de gritar, não perturbe o mestre. A multidão, em vez de ajudar, a multidão estava atrapalhando. A Bíblia também vai dizer que Zaqueu, um homem baixinho, de baixa estatura, ele queria conhecer Jesus, mas por causa da multidão, ele não conseguia ver Jesus. Ele não conseguia chegar perto de Jesus, mas ele teve uma estratégia: eu vou subir naquela árvore, quando Jesus passar, eu vou ver Jesus. Mas Jesus tinha visto Zaqueu antes de Zaqueu ver Jesus.
E ele diz: desce dessa árvore, porque hoje eu vou entrar na sua casa. Hoje haverá salvação. Por quê, irmãos? Porque a multidão muitas vezes atrapalha. Mas aquele que tem fé, aquele que tem vontade de conhecer Deus de verdade, ele vence os desafios. Ele vence os obstáculos para chegar aonde Jesus está. Porque o que importa é que Jesus está na casa. Que Jesus está na casa. Será, irmãos, que nós estamos ocupando espaço? Ou nós somos aqueles que estão ajudando as pessoas a chegar mais perto de Jesus? Será que a gente é aquele que precisa do milagre? Ou a gente só veio para ver o milagre? A gente é daquele que vem para ouvir a palavra? Ou a gente é aquele que vem para criticar, para achar os defeitos, para avaliar o culto? A Bíblia vai dizer que Jesus está em casa, a casa está lotada, gente até na calçada. Aí chega os irmãos atrasados no culto. Atrasou, irmão. O texto vai falar que eles estão atrasados. Porque se eles tivessem chegado no horário, eles tinham entrado, né? Mas estava do lado de fora, porque estava atrasado. E aí eles chegam, 4 irmãos. O pastor Edson falou aqui, se tinha visitante hoje, não tinha visitante, porque talvez está faltando esses 4 amigos, que foi buscar um paralítico que não podia entrar na igreja, porque ele não conseguia vir sozinho, porque ele não conhecia Jesus, mas esses 4 amigos foram buscar lá fora uma pessoa para trazer para dentro, para que ele pudesse ver Jesus. Só que eles estão atrasados. Chegaram, talvez eles estavam até no horário, mas porque eles foram buscar o paralítico, atrasaram para o culto. A Bíblia vai dizer que Jesus estava pregando. Eu não sei que texto que ele estava pregando, o que ele estava pregando, qual era o texto que ele estava pregando, o assunto que ele estava pregando. A gente não tem obrigação de saber tudo também, né, irmão? Mas a Bíblia diz que ele estava pregando. Aí você imagina, Jesus pregando, e aí chegou os 4 trazendo na maca um paralítico. E eles tentam pela porta, não dá para entrar não. Eu quero ver os milagres. Eu estou aqui para criticar o culto. Não, eu estou aqui para ouvir a palavra, não vai dar para você entrar aqui não. E o que me chamou a atenção, irmãos, porque esses homens não desistiram não. E 3 coisas que eu aprendo com eles, que chamou a minha atenção. Porque a primeira coisa que nós percebemos é a união. Porque você imagina, precisava de 4 pessoas para carregar a maca, certo? 4 pessoas para carregar a maca. Se um deles falasse assim, não vou não, a maca já ia ficar pensa. Você imagina um carro, o carro tem 4 rodas. Se cada roda falar assim, eu vou para um lado, uma vai para frente, a outra vai para trás, uma vai para a direita, outra vai para a esquerda, não vai para lugar nenhum, vai ficar parado. Mas eles tinham união. E eles falaram, nós vamos levar o paralítico até a casa que Jesus está. E eles vieram, chegaram atrasados, a casa lotada, não conseguiam entrar. Talvez o paralítico falou assim, a gente volta outro dia. A gente tenta depois. Não vai dar para entrar não. Mas a Bíblia vai dizer que esses homens estavam trabalhando em união, trabalhando em concordância. Porque, irmãos, se nós trabalharmos em união, em concordância, vai agradar a Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor diz na sua palavra, ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Então nós não temos que estar aqui para avaliar o culto, nós não temos que estar aqui para falar mal do A ou do B, nós temos que trabalhar em concordância, trabalharmos em união. Ah, não, o pastor Luiz ora muito. Não, o pastor Luiz ora pouco. Então a gente tem que ter concordância, irmãos. Porque senão a gente vai ficar procurando defeito.
Cada um, irmãos, tem que fazer a sua parte no reino de Deus. Eu entendi aqui nesse texto, na maca, que um está trabalhando no louvor, o outro está trabalhando na diaconia, o outro está trabalhando no departamento infantil, o outro está trabalhando na intercessão, mas todos estão trabalhando unidos no mesmo propósito, de levar as vidas até Cristo, de levar as pessoas até o Senhor. Porque, irmãos, Deus não se agrada daqueles que falam mal, daqueles que reclamam, daqueles que causam rebelião. A Bíblia vai dizer lá, em Números 16, Corá, ele vai falar para Moisés: você acha que Deus usa só vocês? Você tirou a gente do Egito, falou que a gente ia para a terra que mana leite e mel. Cadê essa terra que nunca chega? Falou para Moisés. A Bíblia vai dizer que quando eles afrontam Moisés, Moisés não pegou o cajado e deu na cabeça dele. Talvez até ficou com vontade, né? Mas a Bíblia diz que ele foi o homem mais manso e humilde, né? Então, não teve tanta vontade assim. A Bíblia vai dizer que na hora ele se ajoelha, ele vai falar com Deus. E Deus fala assim, ó, você vai chamar Corá e os seus 250. Vai falar para todos eles trazer um incenso. E amanhã a gente vai se reunir aqui. Os 250 de Corá, mais você e Arão. Vocês vão se reunir aqui. Aí a Bíblia diz que Deus falou que ia destruir toda a comunidade de Corá. Toda a família, toda a descendência de Corá. Deus ia destruir. Aí sabe o que Moisés fez? Não, Senhor, nem todo mundo tem culpa da atitude de Corá. Aí Deus escutou Moisés e falou assim, tá bom então eu vou abrir um buraco e vou engolir os 250. E o povo vai saber que eu estou contigo. E assim aconteceu, irmãos, porque Deus não se agrada de rebelião, de pessoas que ficam se levantando contra outras, de pessoas... mas você viu o irmão Wellington? Aí vem o irmão Wellington. Então, o irmão Wellington. Aí começa a fazer aquele motim contra o irmão. Se um se levantar e falar assim, o que tem o irmão? Vamos chamar o irmão aqui, vamos conversar com o irmão. E resolve o problema, irmãos. Porque Deus não se agrada de rebelião, irmãos. Deus se agrada de união, de concordância. A segunda coisa que me chamou a atenção desses 4 amigos foi a perseverança. Irmãos, eles podiam ter desistido, eles poderiam ter parado, eles poderiam voltar outro dia, já que Jesus está em casa, volta amanhã. Irmãos, mas não, eles queriam entrar hoje. Sabe por que eles não desistiram? Porque eles tiveram fé. A fé, irmãos, fez com que eles não desistissem, porque eles queriam até voltar. Mas a fé fez com que eles criassem um caminho, que criassem uma oportunidade, porque o caminho, irmãos, que eles criaram não existia, mas a fé abriu um caminho para que eles chegassem até Jesus. É a fé, irmãos, que fez com que eles vencessem. Irmãos, se o caminho que você está tentando está bloqueado, a fé vai criar um novo caminho. Deus falou muito forte comigo, só vai. Nós cantamos aqui, o crente cheio da unção, manda a glória para cima e recebe poder. Se o rio não abrir, se o mar não se abrir, a gente vai passar por cima das águas. É a fé, irmãos. Moisés estava lá, atrás de Faraó, mar na frente, só vai. Não desista. O que Deus falou ao meu coração, não pare, não desista, porque a fé vai criar situações. A fé vai abrir caminhos que estão fechados. Só vai. Não pare, não desista. Vai nessa tua força, Gideão, porque Deus está contigo. A terceira coisa que nós falamos aqui é a fé.
A fé é invisível, mas ela se torna visível. Porque a Bíblia vai dizer que fé sem obras é morta. Me mostra as tuas obras, e eu digo que você tem fé. Esses homens mostraram que eles tinham fé. A fé deles foi visível. Quando eles pegaram aquele... Pensa comigo, irmão. Subir no telhado não é fácil. Subir no telhado com uma maca, mais difícil. Subir no telhado com uma maca com um paralítico, foi fácil. Desistiram. Por quê? Porque eles tinham fé. Eu vou levar o paralítico até Jesus, e Jesus vai fazer o quê? Um milagre. Jesus vai operar o milagre. Então eles não mediram esforços, pegaram o paralítico, carregaram o paralítico, subiram no telhado, abriram o buraco. E aí você imagina, Jesus estava fazendo o quê? Pregando. E aí abrindo o buraco no telhado. Imagina os críticos. O que está acontecendo? O irmão chamou uma pessoa para fazer o reparo no telhado hoje, que Jesus está em casa pregando. Podia ver isso outro dia, mas hoje. E aí estão abrindo o buraco. E todo mundo está olhando para o buraco. Estão abrindo o buraco. Estão vendo agora o paralítico descendo pelo buraco. Mas o texto vai dizer, mas Jesus viu a fé deles. Todos estão orando para o buraco e para o paralítico, mas Jesus está vendo a fé deles. Interessante aqui, que a fé deles era dos 4. Por quê? Se você ler lá em Mateus 9:2, vai dizer, filho, não temas. Por que Jesus vai dizer para eles? Para ele, filho, não temas. Porque ele estava com medo. Jesus não vai falar para você, não temas, se você está com coragem, cheio de ousadia, cheio de fé. Jesus não vai falar. Se ele falou é porque ele estava com medo. Então Jesus vai dizer para ele, filho, não temas. E naquele momento, Jesus vai dizer, perdoados estão os teus pecados. Ele queria a cura, mas Jesus viu a necessidade que ele poderia receber a cura e sair perdido. Mas Jesus viu que a salvação da alma dele era mais importante do que ele sair andando. Mas os críticos que estavam lá de plantão, vai dizer, a Bíblia vai dizer, eles estão pensando entre eles, porque lá tinha uns escribas sentados lá, a Bíblia diz. Aí eles vão dizer entre eles, quem ele pensa que é para perdoar pecados? A teologia deles estava certa, porque só Deus pode perdoar pecados. E eu não posso chegar aqui, Uel, seus pecados estão perdoados, viu? Quem sou eu para perdoar o pecado do El? Não sou nada. Só Deus pode perdoar pecados. Então a teologia deles estava certa. Aí Jesus assim, para mostrar que ele era o Filho de Deus, eles não tinham falado, eles só pensaram. Quem ele pensa que é para perdoar pecado? E Jesus já entra e fala para eles. O que é mais fácil? Dizer, seus pecados estão perdoados? Eu posso dizer aqui, seus pecados estão perdoados. E não acontecer nada, porque eu não tenho poder para perdoar pecado. Ou dizer para o paralítico, pega a tua cama e anda. Aqui nós vemos uma coisa, irmãos, porque lá em Mateus 9:2 vai dizer, filho, não temas. Que está falando do mesmo texto. O filho está mostrando aqui, tanto para ele, como para os escribas,
que Deus ama, independente se a pessoa está com enfermidade ou se ela está curada. Porque na teologia deles e de muitos, se uma pessoa é enferma, o amor de Deus não está com ela. E se o amor de Deus não está com ela, como que Deus pode perdoar o pecado dela? Se ela está enferma. Se ela está enferma é consequência de desobediência, porque Deus não ama ela, por isso que ela está aleijada. E eles pensavam isso. Mas Jesus, para mostrar que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados, filho, Deus te trata como filho, dizendo para ele. Deus te trata como filho. Você não está abandonado. Esse pecado não foi por causa, essa paralisia, não foi por causa do pecado, mas para que a glória de Deus se manifestasse. Filhos, teus pecados estão perdoados. Pegue a tua cama e anda. Pegue a tua cama e anda. Naquela mesma hora, ele chegou carregado, mas saiu carregando. Chegou enfermo, mas saiu curado. Por quê, irmãos? Porque alguém rompeu o telhado. Qual foi a última vez que você rompeu um telhado para buscar mais a presença de Deus? Qual foi a última vez que você rompeu um telhado para trazer uma pessoa para dentro da igreja? Romper o telhado, irmãos, é fazer um sacrifício. Não estou falando de dinheiro não, tá bom, irmãos? Porque hoje quando a gente escuta de sacrifício, as pessoas já pensam logo no bolso. E vai passar a maquininha. Não, irmãos, o sacrifício é um esforço a mais para buscarmos a presença de Deus. É um sacrifício a mais para ir buscar uma pessoa que você está vendo que não está mais vindo para a igreja. É para buscar aquela pessoa que você sabe que ainda não teve um encontro com Cristo. Qual foi a última vez que você fez um esforço? Aliás, irmãos, nos últimos dias, a gente tem visto, não, hoje está muito calor, eu não vou na igreja. Não, está chovendo muito, eu não vou na igreja. Está muito frio, eu não vou na igreja. A gente não está mais fazendo esforço nenhum para estar rompendo os telhados. E nós queremos da presença, nós queremos da glória, nós queremos ver mais de Deus. Mas sem romper o telhado, irmão, a gente não vai ver nada. Nós precisamos romper os telhados, porque aquele homem chegou enfermo, mas saiu curado. Chegou carregado, mas saiu andando. Nós louvamos aqui, acho o último louvor falando de testemunho. E a cama, irmãos, que ele carregava agora era o testemunho. Eu era paralítico, mas agora Jesus me curou. Ele veio buscando uma bênção, saiu com duas. Ele veio buscando a cura, mas ele saiu com a cura e com a salvação. Com a cura e com o milagre, porque Jesus, Ele transforma as nossas vidas. Ele muda situações para que o nome dEle seja glorificado. A Bíblia vai dizer no versículo 11, finalzinho, e eu lhes digo, levante-se, pega a tua cama e vai para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus. É isso que acontece, irmão, quando o milagre é de Deus, a primeira coisa, glorifica a Deus. Estava conversando com o irmão Silvio hoje, e ele estava falando, Deus usou uma pessoa para dizer que ele estava sendo curado da trombose. E ele foi no médico. E o médico examinou e ele disse, doutor, mas eu estou curado mesmo? É 100%? E o médico até é bravo, né, irmão Silvio? Mas como assim? Você queria estar com a trombose? Ele falou, não, porque eu tenho certeza que foi Deus que me curou. E aí o médico disse assim, foi Deus mesmo. Porque quando o milagre é de Deus, glorificaram a Deus.
e disseram: nunca vimos coisa tal. Porque os milagres de Deus nos surpreendem. Os milagres de Deus vai surpreender aqueles que estão à tua volta. Hoje pode olhar para você e não estar acreditando por causa da situação. Mas eles vão olhar e vão ficar maravilhados. Vão dizer: nunca vimos nada igual. Porque a palavra do Senhor diz assim em 1 Coríntios 2:9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Então nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, mente nenhuma imaginou, porque você ama a Deus. O milagre vai ser maior do que você espera. O milagre vai ser maior do que você imagina. Só não pare, irmãos. Só não desista. Faça como esses amigos. Nem que se for preciso você pedir a fé de alguém emprestada. Thales, me empresta a tua fé, irmão. Eu estou fraco, ora por mim. Me ajuda. Ué, eu estou fraco, me ajuda, me leva para a igreja. Intercede por mim. Porque se você pegar a fé emprestada, é que nem o carro quando não quer pegar. Você empurra, depois se dá o tranco, ele vai embora. Às vezes no começo é assim. Me empresta a tua fé, me empresta a tua fé, me empresta a tua fé. Mas na hora que o carro pegar, você vai sozinho. E aí você que vai emprestar a fé para outro te ajudar. Então por isso que diz a palavra, é melhor ser dois do que um. Porque se um desanimar, o outro fortalece. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus? Não pare, não desista, não desista, porque a tua bênção está perto. Se eles voltassem, se eles fossem embora, o milagre não ia acontecer, mas porque eles insistiram, a fé abriu caminhos que eles não estavam esperando, a fé mostrou uma direção, e eles venceram os obstáculos. Não foi fácil. Trouxeram o paralítico, subiram a escada, subiram no telhado, abriram o telhado, desceram o paralítico, mas o milagre chegou. E Jesus viu a fé deles. Que nós possamos mostrar a nossa fé também pelas nossas atitudes. Nós vamos orar agora, para que Deus possa renovar as nossas forças. Você que está fraco, às vezes não tem forças, nós vamos orar agora para que a tua fé seja renovada, para que a tua fé seja fortalecida em nome de Jesus, amém?